Alô, amigos! Pois o Campeonato Gaúcho tem algumas curiosidades e elas estão muito mais para o lado negativo do que pelo lado positivo. Quando você pensa que uma equipe que tem uma vitória de virada, consistente, aquela coisa, no jogo seguinte é goleado. Qual é a explicação? O que houve? Se deslumbrou? Ipiranga de Erechim fez 2-1 no Inter. Não era o time titular do Inter. Tudo bem. E ontem jogou em Santa Cruz contra o Avenida, que não tinha marcado nenhum. O Avenida fez 3. É do jogo? Eu sei que é do jogo. O Avenida já poderia, de repente, até marcado antes. Porque eu estava estranhando que uma equipe com 3 jogos ainda não tinha marcado gols. Agora está praticamente quase 1 gol por jogo. E outro detalhe, o Avenida deu uma crescida já na classificação. É um pulo, uma vitória já dá um salto lá em cima. O Inter de Santa Maria não marcou gols ainda em 4 partidas. Não marcou gols. E ontem teve 3 situações contra o Inter para fazer e não acertou o gol. Chutou para fora. O Rocher não fez nenhuma defesa. Por quê? Porque a pontaria do time do Inter de Santa Maria é péssima. E o Inter venceu num jogo morno. Um jogo sem aquela emoção. Por quê? Porque o Inter estava jogando a primeira vez com o time considerado titular e fez um gol a 3 minutos, ou um pouco mais, de pênalti. E aí dava a impressão de que a coisa ia funcionar automaticamente. Não funcionou automaticamente, mas não passou sustos também. E acabou no final do jogo com o estreante zagueiro marcando o gol, o segundo, para fazer o 2-0. O Inter é líder do seu grupo, com 9. O Grêmio também é líder com 9, mas pode perder a liderança hoje. Se o Caxias vencer o clássico Caju lá no Jacone, ele passa a ter 10 pontos. 1 a mais do que o time do Grêmio. E o Guarani está nessa situação agora de que precisa, nas 2 últimas rodadas, buscar a classificação para fugir do chamado quadrangular da morte, aonde a coisa está embatucando. Porque tem time que ainda não venceu. O Inter de Santa Maria é um, o Novo Hamburgo é outro, o Monção também não venceu. Então, são equipes que precisam, de repente, buscar uma vitória. E o Monção joga hoje no Pasto Areia. E a curiosidade desse jogo é que, pela primeira vez na Série A do Campeonato Gaúcho, uma mulher vai apitar. Vai ser a juíza da partida, a árbitra, melhor, da partida entre o São José e o Monção, os dois jogando em casa. O São José, que é dono do campo, e o Monção, que é o que locou o campo quando ele é mandante. Não é o caso dele hoje. Hoje ele joga fora, mas jogando no estádio da qual ele também usa para os seus jogos. O Grêmio, ao natural, também chegou à vitória, mas precisou, obviamente, buscar, quem sabe, fazer gols, que é o Vini da Pose, o Carlos Vinícius, que de cabeça marcou o gol. Depois o contestado Edmilson fez o outro, o 2-0, e também voltou de Bagé com uma vitória tranquila, sossegada, sem problema. O Everton estreou, já teve mais ou menos um pano de amostra de como é a situação do Campeonato Gaúcho, se bem que é um tiro curto também. E já na semana que vem, daqui uma semana, é Grêmio e Fluminense do Rio, Inter e Atlético Paranaense no Beira-Rio. É Campeonato Brasileiro. Já começa. E ontem ficou definido pelo técnico do Inter que a prioridade não é que não quer ganhar o Campeonato Gaúcho, não é isso. É que a prioridade é o Campeonato Brasileiro para não passar o sufoco que passou no ano passado. E provavelmente para o Grêmio é a mesma coisa. Mas também, claro, que quer o título gaúcho, não tem a menor dúvida disso. Vamos ver agora o Grenal do domingo, 8 da noite, no Beira-Rio. Se nós podemos tirar, de repente, um pouco mais dessas duas equipes.
porque até agora, principalmente o Grêmio que jogou mais com os titulares, o interior não foi parâmetro para poder tirar uma febre um pouco mais alta. Então, precisamos examinar o paciente de novo, e a oportunidade é no domingo. Não é aquilo que você tem que exagerar na dose, não, mas saber se evoluiu, tanto de um lado como do outro. Corre a boca pequena, Elton de Andrade, uma informação de que a ALAF não vai jogar o estadual da terceira divisão. E também a boca pequena corre que o Sub-17 também não vai acontecer. E que vai ficar os projetos nos bairros funcionando menos mal. Pelo menos eu estou vendendo o produto pelo mesmo preço que venderam para mim. Não tenho uma confirmação mais correta. Deveria ter buscado a informação? Sim. Mas estou pelo menos dando uma pincelada nesta situação. Ômega Construtora e Incorporadora. Sicredi, gente que coopera cresce. Sorri fácil, porque sorrir é uma conquista. E Sertel, a força que nos une, aquela compartilhada. Porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.